Olá, bom dia. Esta aula será sobre íons. Esta aula será repartida em 3 partes. A primeira é a representação da aula em slides. A segunda será lhe enviar exercícios pela plataforma, onde com o teu caderno diário terás que resolver as mesmas. Depois lhe será enviado a resolução desses exercícios. Íons são corpúsculos com carga elétrica que podem ser positiva ou negativa. Sendo assim, pode-se ter ou podem ser cátion. Cátion possui carga elétrica positiva, como pode-se ver no exemplo. Anião pode ter carga negativa e pode-se então ter íon monoatômico e íon poliatômico. Cátion ou íon positivo são íons em que o número de prótons é maior que o número de eletrões. Se o átomo perde eletrões, torna-se numa partícula positiva. Porém, se o átomo perde eletrões, torna-se numa partícula positiva. Ao perder eletrões, fica com mais prótons do que eletrões. Anião ou íon negativo, o número de prótons é menor que o número de eletrões. Se o átomo ganha eletrões, portanto, um anião, torna-se uma partícula negativa, em que o número de prótons vai se tornar menos do que o número de eletrões. Na imagem, pode-se ver o exemplo de 2 elementos químicos, o sódio e o cloro. O sódio possui número atômico 11 e o cloro possui número atômico 17. O sódio é um elemento com características ou tendência em ceder eletrões, porque ao fazer a distribuição eletrónica, na última camada possui um eletrão de valência. Já comparada ao cloro, que possui 17 número atômico, então ao fazer a distribuição eletrônica vai ter na última camada 7 eletrões de valência. Para o sódio é mais fácil ceder um eletrão do que receber 7 eletrões para entrar em estabilidade com 8 eletrões de valência. Já o cloro, como possui 7 eletrões de valência, para se tornar estável, ou seja, para ter na última camada 8 eletrões de valência, precisa receber um eletrão. Então é mais fácil receber um eletrão do que doar 7 eletrões. Sendo assim, o sódio, com as suas características, vai doar um eletrão para o cloro. Então, na última camada, como se vê na distribuição eletrônica, o sódio vai passar a ter 8 eletrões de valência, passando a ser um elemento ou íon estável. Já o cloro, ao receber um eletrão de valência do sódio, vai passar a ter na última camada também 8 eletrões de valência. Essa característica em doar e receber eletrões vai transformar o sódio em um íon positivo e o cloro em um íon negativo. Íon positivo, ou seja, cátion, íon negativo, ou seja, anião. O anião, relativamente ao tamanho, é sempre maior do que o respectivo átomo neutro, que é sempre maior também que o respectivo cátion. Íon monoatômico são íons que resultam de átomos. Escreve-se o símbolo químico, depois a carga no canto superior à direita, como se pode ver na imagem do exemplo do elemento sódio com a carga positiva. Íon poliatômico são íons que resultam de moléculas. Escreve-se o agregado de átomos, depois a carga no canto superior à direita, como se pode ver o exemplo NH4+. A formação de íons, quando tem-se grande parte de átomos, ou seja, quando isolados, não são estáveis.
A tendência, então, é unir uns aos outros, dando origem a moléculas. Então, nesse sentido, podem ganhar ou perder eletrões, dando origem a íons. Para escrever um íon, primeiro fazemos a representação simbólica do íon positivo e só depois o íon negativo. Depois pode-se escrever a proporção de íons negativos e positivos, ou seja, o índice, na parte inferior à direita do símbolo. A escrita, então, o índice, na escrita, tem-se que o índice do cátion é numericamente igual à carga do ânion. O índice do ânion é também numericamente igual à carga do cátion. Ali, como se vê, há uma troca das cargas entre o ânion e o cátion. É só, portanto, fazer a diferença entre as ordens, consoante os elementos que ali estão. Para fazer a leitura do íon, começa pelo nome do íon negativo e só depois do íon positivo. Temos como exemplo o cloreto de sódio, que é representado por Na e Cl-. Começamos a ler primeiro cloreto, que possui a carga negativa, e só depois coloca-se sódio, cloreto de sódio, que é o íon positivo. A carga do íon calcula-se subtraindo ao número total de eletrões do átomo que o originou ou ao seu número de eletrões. No exemplo tem-se o cloro com 17 cargas, com 17 número atômico, em que, como tínhamos referido antes, na última camada possui 7 eletrões de valência. Ao captar um eletrão, ele vai possuir 8 eletrões de valência na última camada. O que vai mudar, portanto, é a diferença entre o elemento cloro, o íon cloro, vai ser no número de prótons e eletrões. Inicialmente, o cloro, quando no estado normal, ele possui 17 número atômico, também o mesmo número de próton e o mesmo número de eletrão. Entre o próton e o eletrão, o que vai diferenciar é na carga. O próton tem 17, carga positiva, e o eletrão tem 17 também, mas com cargas negativas. Porém, cloro, ao transformar em um íon cloreto, ao transformar em íon, vai-se, portanto, passar a ter 18 eletrões de valência, porque antes possuía 17, ao receber um eletrão, passa a ter 18 eletrões. Então, terá uma diferença entre o número de prótons e o número de eletrões na presença ou quando temos um íon. O íon cloro, então, vai passar a ter essa diferença entre o número de cargas, entre número de prótons e número de eletrões. A carga vai ser o quê? O número de eletrões do elemento cloro menos o número de eletrões do íon cloro. Fazendo essa diferença, vai ser igual a menos 1. Por isso que cloro possui a carga negativa. Relativamente à carga do íon, a soma das cargas positivas e negativas deve ser zero, pois o composto é eletricamente neutro. O acerto da carga não pode alterar a constituição dos íons, em termos de número de átomos que constitui o íon ou em termos da sua carga. E no íon, o número de prótons é sempre diferente do número de eletrões. Termina-se assim a aula e bom trabalho.